Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Jaqueline, você está me encarando aí, né? Então você abra ela em Marcos 4:41. Como o Marcelo disse aqui, a palavra, eu creio que antes de vir até mim, antes de falar ao meu coração, primeiro nasceu na vontade do Senhor. Estava comentando que o Senhor gosta de brincar comigo, né? Ele sempre me traz a palavra aos 47 do segundo tempo, mas é porque Ele sabe que se Ele me trazer antes, eu esqueço. Então, é melhor trazer um pão quentinho, né? Então, glórias a Deus por isso. Eu tenho certeza, como assim que essa palavra ministrou ao meu coração, eu tenho certeza que ela vai servir para ministrar o seu coração também. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, essa situação aqui, Jesus chega nos seus discípulos e diz assim: olha, vamos para a outra margem. Aí os discípulos entram no barco e eles começam a ir até a outra margem. Mas em determinado ponto dessa viagem, o mar se levanta uma tempestade, e os discípulos começam a ficar apavorados, e Jesus estava ali, tranquilo, deitado na polpa. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o meu e o seu problema não atinge o nosso Deus. Muitas vezes a nossa adversidade, nós estamos ali preocupados que Deus não vai conseguir agir, mas Deus, Ele está tranquilo, porque nada foge do controle dele. E Ele levanta, Ele ergue uma das suas mãos e fala assim: vento, se acalma, mar, cala-se. Mas o mais interessante de tudo isso é que quando tudo se transforma em bonança, os discípulos olham um para os outros e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu fiquei pensando, poxa, os caras andavam com Jesus, os parceiros de Jesus, como diz o pastor Daniel. Os caras andavam com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus operar maravilhas, e mesmo assim, em meio à tempestade, eles ficam desesperados. E aí um olha para o outro e diz assim: quem é este? Talvez, querido, você está na igreja há mais tempo que eu, né? 10, 15, tem gente aqui que está há um mês na igreja, tem gente aqui que está 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos na igreja, e por algum motivo, por alguma adversidade, você também tenha se perguntado: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Porque às vezes as situações acontecem, às vezes circunstâncias chegam até nós, e parece que Deus está dormindo, parece que Jesus está na polpa dormindo, e a coisa está acontecendo e parece que Ele não está agindo em nosso favor. Mas eu quero dizer para você: nada foge ao controle do nosso Deus. Tudo o que acontece é permissão do nosso Senhor. Romanos 8:28 vai dizer assim: que tudo, não é apenas algumas coisas, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Tudo, não é apenas umas coisas, Jaqueline, é tudo. Tudo coopera para o bem. Eu estou pegando teu pé hoje, né? Porque você falou que fica, né? Então tá bom. E aí eu quero te incentivar a caminhar comigo e a descobrirmos junto quem é esse Jesus. Meu genro querido, você é até bonito, viu? Só porque é meu genro. Isaías 9:6, que nem diz. Vamos ver se os tios estão ensaiados aqui. É Bíblia na? Ah, bom, estão ensaiados então. Olha só, quem é esse Jesus? E a palavra vai dizer assim: que um menino, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, aleluias, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. Talvez você não tenha percebido, mas esse aí é o nosso Jesus. Olha só, João 1:29. Vamos caminhar na Bíblia hoje, palavra na veia. Vamos descobrir. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o meu e o seu Jesus. Ele tira o pecado do mundo. Ele já pagou o meu e o seu pecado já, querido. Esse é o meu e o seu Jesus. Mas vamos ter certeza de quem é esse Jesus mesmo hoje. Olha só, Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele
que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Esse é o meu e o seu Jesus. Ele tem 7 estrelas na sua mão direita. Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Esse é o meu e seu Jesus. Ele morreu, querido, mas ele tornou a viver. E eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma novidade para você. Ele ainda vive. E ele está sentado à destra de Deus Pai. Olha só, Apocalipse 2:12. Bíblia na veia. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Glórias a Deus. Apocalipse 2:18. E ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Quem é esse Jesus? Esse é o meu e o seu Jesus, querido. Apocalipse 1:8, só para nós ficar sabendo quem é o Jesus primeiro. Olha só, ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o todo poderoso. Ele não é apenas poderoso, ele é todo poderoso. Esse é o Jesus meu e seu. Aí já estamos afiados quem é Jesus, então. Esse é o meu e seu Jesus. Agora nós vamos saber o que esse Jesus faz. Esse Jesus, ele restaura famílias. Você sabia que esse Jesus restaura famílias? Olha só, Lucas 7:11. Vamos ler um pouquinho. Palavra na veia. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Queridos, a palavra diz, naquela época, o que acontecia? Quem tem sonhos aqui? Vamos ver. Todo mundo tem sonho? Nosso sonho de quando somos adolescentes é casar. Eu estava falando com o Uriel, né? O Uriel vai ser arquiteto, ele vai casar. Ele falou assim que vai ter um Porsche. Eu falei assim, compre 2, deu um para o pastor, né? E aí, o sonho nosso, quando somos adolescentes, é encontrar uma pessoa, Jaqueline, como você encontrou o Marcelo, casar, ter filhos, correto? Essa mulher também tinha sonhos. Ela casou, ela teve um filho, mas em determinado caminhar da sua vida, o marido morreu. E aí, naquele contexto, Dani, o que acontece? O filho assume a posição do pai, de homem da casa. Mesmo jovem, o filho tem que ser o provedor da casa, o filho homem. Mas a palavra diz que o filho também morreu. Ou seja, aquela mulher não ia ter ninguém para prover o alimento. Não é que nem hoje que a mulher trabalha, tá? Não ia ter ninguém para prover as necessidades dela, porque o contexto daquela época era que a mulher ia ter que voltar à casa dos seus pais, e se não tem pai e mãe, ela ia ter que ser escrava em algum lugar. Ou seja, a adversidade bateu na porta. Mas uma comitiva da morte estava caminhando, indo a um enterro, mas vinha ao contrário, uma comitiva da vida, onde o autor e consumador da nossa vida estava vindo. E eu quero dizer algo para você aqui: aonde Jesus põe a mão, o que está morto tem que ressuscitar. Eu não sei o que está morto na sua família, querido. Eu não sei, talvez alguma coisa deu errado no meio do caminho. Talvez alguma coisa você tenha se perguntado: onde foi que eu errei? Talvez alguma coisa morreu. Mas entenda, a hora que você falar: Jesus, entra na minha casa, como aquele louvor, entra na minha vida, é restituído. O Senhor faz tornar vida de novo, porque Ele é a própria vida. O nosso Jesus foi lá e colocou a mão naquele caixão. Aquele menino ressuscitou. E aquela mãe voltou a ter esperança, voltou a ter sonhos.
O nosso Jesus, Ele restaura famílias. Mas eu quero que você... Vamos lá, mais uma. Marcos 5, 35, perdão. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Em outras versões diz assim, chegaram alguns da casa de Jairo, ou seja, parentes, familiares. E de Jairo, o dirigente da sinagoga. E disseram, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Então ele não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou-lhes e disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e disse, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso o deixou atônitos. Esse é o meu Senhor Jesus. A família de Jairo tinha acabado de ser destruída. Perdeu uma filha de 12 anos. Você tem noção do que é você enterrar um filho? E aí, diz que chegaram alguns dos parentes de Jairo. Jairo estava lá falando com Jesus e disseram, olha, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Muitas situações na minha e na sua vida, pessoas vão chegar, olha, não adianta mais, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer algo para você, que a última palavra, o ponto final sempre vem de Jesus. A última palavra é do nosso Deus. Nada está morto até Jesus falar, está consumado. Se ele falar, aonde o homem, aonde o médico, aonde as pessoas colocam um ponto final, o meu e o seu Jesus vai lá e faz uma vírgula, porque ele tem uma história linda para mim e para você. Jeremias 29:11 vai dizer assim, que os planos que o Senhor tem ao meu e ao seu respeito são planos de bem e não de mal, para nos dar o fim ao qual nós desejamos. Em outras palavras, o futuro e uma esperança. Ou seja, Thiago, você quietinho aí, o Senhor quer te dar aquilo que você já deseja, já anseia, o fim que você deseja, o Senhor tem para você. O Senhor quer para você coisas boas, queridos. A palavra começa dizendo, ele deseja o bem e não o mal, para te dar aquilo que você deseja. Você não deseja mal para você mesmo. E aonde Jesus chega, ele restaura. E ele chegou naquela casa, onde todo mundo estava dizendo, olha, não tem mais jeito, não dá mais. Mas ele diz assim, olha, eu estou aqui, fique tranquilo, somente creia. Eu tinha um professor de biologia, eu era ruim pra caramba em biologia. E aí ele começou a pegar no meu pé, porque eu era ruim. Aí ele me envergonhava na sala de aula. Eu falei, cara, vou ter que estudar para a hora que ele vier, né? E ele tinha uma palavra, um jargão que era assim, a sacada do negócio. Se tem uma sacada no negócio aqui, creia somente. Essa é a palavra-chave, creia. Creia, porque Jesus faz o impossível na minha e na sua vida. Jeremias 32:27 vai dizer assim, eu sou o Deus de toda a humanidade. Por acaso há algo demasiadamente impossível para que eu possa fazer? Esse é o meu e o seu Deus. Não existe nada impossível. Não existe nada impossível, Kleber, para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Jesus, esse Jesus, ele também cura. Marcos 5:25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No momento
No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Pode deixar aí esse versículo. Queridos, para você ter uma ideia, o manto, a veste de um judeu, até você pode ver que eu vim com um negócio meio estranho hoje, né? Tem essa bordinha aqui, ó, o manto do judeu. Tem uma bordinha, tem várias, que se chama tzitzit. Só pode tocar nas vestes, na orla de um judeu, pessoas da família íntima. Ou seja, família íntima é pai, mãe, esposa e filhos. E quando essa mulher ouve falar que Jesus está ali, a primeira coisa que eu entendo é que ela quebrou o paradigma na mente dela, porque a lei não permitia ela estar em meio à multidão. Ela tinha que estar fora, ela tinha que estar longe, nem na cidade ela não podia estar, porque ela era impura para a sociedade. Mas quando ela crê em Jesus, porque provavelmente alguém falou quem era Jesus para ela, ela ouviu a multidão e falou: o que está acontecendo? Olha, Jesus está passando aí. E ela provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus. Quem era esse Jesus? E ela creu, quebrou primeiro o paradigma. Cara, esse Jesus pode me curar. Eu creio que ele realmente é um enviado de Deus. E lá em João 1,12 diz que todo aquele que crê tem o poder de se tornar filho. Ela creu, no caminhar ela creu e tocou as vestes. Só pode tocar nas vestes parente íntimo, filho. E quando ela toca, sai virtude do Pai. Jesus para e todo mundo fala assim: mas está todo mundo te tocando, Senhor. Não, mas foi um toque diferente. Foi um toque de filho. Quando o filho toca, sai poder. Sai poder. Eu não sei como você chegou aqui hoje, querido, mas o Senhor Jesus está aqui e Ele está ansioso em ser tocado por você. Glória a Deus. Ele está ansioso em que dele saia poder para curar, poder para salvar, poder para libertar, poder para transformar. Esse é o meu e o seu Jesus. Um Jesus que cura, um Jesus que restaura. Esse é o meu e o seu Jesus. Esse Jesus, a palavra diz que ele também é Deus. Olha só, João 1, do 1 ao 3, 13. Ou 13 não, 3, né? Hoje está light, tá, rapaz? O último culto foi... O Tiaguinho não está aqui? Não? O Tiago contou, deu 71 versículos, mas hoje está light. Olha só, João 1. No princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse é o meu Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, não é um Deus distante, não é um Deus longe, é um Deus conosco, um Deus próximo, um Deus que habita dentro de nós, um Deus todo-poderoso habitando dentro de você. João 10:30. E o Pai, eu e o Pai somos um. Esse Deus, Ele está aqui hoje à tarde. Glória a Deus. Você talvez tenha pensado assim: eu vou lá no culto dos teens, pais e filhos. Mas o Senhor te trouxe aqui, porque essa palavra não é só para mim, é para você também. Para você lembrar, queridos, que você tem um Pai. Você tem um Pai. Como a Manu disse aqui,
e foi bem pertinente. A gente não combinou nada, eu nem sabia o que ela ia falar, mas ela falou que ela entendeu a paternidade em Deus dela. Nós precisamos entender a nossa paternidade em Deus, porque muitas vezes nós somos feridos pelo nosso pai terreno, não porque ele quer, é porque às vezes o pai, por exemplo, o pai do meu pai, os meus tios estudaram até a 3ª série, tem que trabalhar na roça, ou seja, não tinha abraço, não tinha carinho, não tinha, filho, eu te amo, filho querido do meu coração, vamos para aula, o papai vai te levar, o papai vai te buscar. Não tinha isso, cara. Estudou, aprendeu a escrever, sim, então agora está na hora de trabalhar. E às vezes nós estamos esperando algo que o nosso pai não sabe como nos dá, o nosso pai terreno. Mas não é questão que ele não nos ama, ele nos ama da maneira que ele aprendeu a amar. Mas quando você entende o amor do pai celestial, o amor do nosso Abba, aquilo que o nosso pai terreno tem para nós já é suficiente, porque nós já somos completos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso nos completa, Cristo, o amor de Cristo. Esse Jesus, ele sendo Deus, ele tem poder para ressuscitar também. Como nós lemos aqui, ele ressuscitou o filho daquela viúva, ressuscitou a filha de Jairo, mas ele também ressuscitou um amigo dele, chamado Lázaro. João 11, 38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, a grande sacada do negócio, cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Sabe quem ressuscitou Lázaro? O Espírito Santo que estava dentro do Senhor Jesus. E sabe onde está esse Espírito Santo hoje? Dentro de você, querido. Esse Deus Todo-Poderoso que com apenas uma palavra, Lázaro, saia para fora. Lázaro ressuscitou, ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Se ele está dentro de você, querido, a coisa mais poderosa do mundo está com você. Ou seja, na hora da adversidade, na hora da tribulação, na hora da angústia, entenda que quem está contigo é muito maior do que aquele que está no mundo. É muito maior que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Esse é o nosso Jesus. Mateus 28, 5 e 6. Glórias a Deus. Vai dar tempo, viu? Hoje foi tranquilo, né? O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde jazia. Ele ressuscitou. Ele não está mais morto. Ele ressuscitou. E a palavra diz que onde há 2 ou mais, ali Ele está. Ele está aqui hoje à tarde. Ele está aqui hoje à tarde. 1 Tessalonicenses 4:13. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se crermos, a grande sacada do negócio, crermos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos, até a vinda do Senhor Jesus, até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, Vini, vem aí com louvor, Vini. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Não é apenas um dia, é para sempre. Ele vai vir, Ele vai voltar, porque Ele está vivo. Há um ressoar de uma trombeta nos aguardando, queridos. Vai sair esse ressoar, a trombeta vai tocar, e eu e você nos encontraremos com os nossos irmãos que morreram em Cristo Jesus nas alturas. E a palavra diz que há um banquete preparado para mim e para você. Esse Jesus foi preparar lugar para que um dia eu e você, nós possamos estar nesse mesmo lugar e compartilhando uma ceia com o nosso Senhor. Naquele dia, você certamente cantará que um dia valeu a pena. Toda a tribulação, toda a angústia, toda a ansiedade, todas as situações contrárias que você passou nessa vida, vai ter valido a pena, porque um dia você vai estar com o Senhor Jesus, lá na Nova Jerusalém, cantando juntamente com os anjos, Santo, Santo, Santo. Não, você não entendeu, querido, você vai fazer parte de um coral celestial, e um dia vai estar cantando Santo, Santo, Hosana nas alturas. Um dia você vai ter dito que valeu a pena. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé neste momento. Eu gostaria, Michel, que você apagasse a luz, por favor. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua família. Também, querido, não adiantaria muito eu saber, porque eu sou falho, limitado, pequeno. Mas como eu disse, aquele que é grande, aquele que é todo poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele está aqui hoje. Talvez você, por algum motivo, teve desavenças com seus filhos. Talvez você, por algum motivo, teve uma desavença com o seu esposo, com a sua esposa. Talvez por algum motivo algo te fez a não ter mais aquela convicção, aquele crer no Senhor Jesus da maneira de quando você o conheceu pela primeira vez. Talvez você esteja passando por situações ao qual a mesma que os discípulos, e você está se perguntando: mas onde está Jesus em tudo isso? Será que Ele está dormindo e não está me vendo aqui neste lugar? Passando por tudo isso, eu que sou fiel a Ele, eu que tenho feito a vontade dEle, eu que tenho sido servo dEle, mas será que Ele não está me vendo? Talvez você chegou aqui dessa maneira. Talvez você, adolescente, esteja pensando: nossa, pastor, mas eu sou tão pequeno e eu tenho sentido tantas dores, a minha alma está sofrendo, eu não consigo vencer situações. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, eu não consigo ser obediente aos meus pais. Eu tento, pastor, eu levanto de manhã e falo: hoje eu vou fazer diferente, mas quando eu vejo eu estou fazendo tudo errado. Mas esse Jesus que muda, esse Jesus que transforma, esse Jesus que restaura, esse Jesus que vive aqui. E eu gostaria de fazer um convite para você. Talvez você está perguntando assim: ah, mas eu não vou ir na frente, o que vão pensar de mim? Querido, assim como aquela mulher com fluxo de sangue, assim como o próprio Bartimeu, ele não se preocupou com o que as pessoas estavam pensando, e sim, ele se preocupou em saber aquilo que Jesus tinha para ele. E eu quero te convidar para que você que precisa, que quer sair daqui de mãos dadas com Jesus, talvez você por algum motivo tenha deixado Jesus de crer nas coisas que Jesus te prometeu. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, não perca mais tempo, não procrastine mais. O Senhor está aqui, Ele quer curar a tua ferida. E para que você entenda que essa ferida sendo curada vai servir para que você cure e seja agente de cura na vida de outras pessoas. Não tenha vergonha, sai do seu lugar e vem aqui. Quero orar pela sua vida.
Pode ser você que é pai, você que é adolescente.